Fala, torcedor, tranquilo? Vou mostrar para vocês agora o que o Seleção Sport TV está falando sobre a vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 2-1 no dia seguinte. Beleza? Aí, ó, vou sortear uma camisa oficial aqui do seu time para um inscrito. Então, para participar, é só ser inscrito. Então, corre, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo e também o sorteio, beleza? Tamo junto? Então, ó, compartilha para geral e vambora pro vídeo. Também. O Corinthians, que ontem não tinha qualidade para tirar do banco, né? Com exceção do Vitinho, todas as alterações pioram o time do Corinthians, alterações feitas por necessidade. Ele deve hoje 80 milhões de reais para o Matias Rojas, que mal jogou no clube, e para o Félix Torres, que mal joga, porque toda vez que jogava prejudicava o time. Então, assim, não tinha qualidade no banco e tem essa conta para pagar aí de 80 milhões de reais só para esses dois jogadores, né? Sem contar a dívida total do clube. E a gente pode até debater o jogo de ontem, vamos, né? Tem muito que falar do jogo de ontem. Mas falar só do jogo de ontem é fechar os olhos para um grande cenário que mostra o Flamengo de 19 para cá dominando completamente o confronto Flamengo e Corinthians. Renata, boa tarde a você, bem-vinda ao Seleção. Tudo bem, Rizek? Boa tarde para você, para o Caio, para o Coutinho, todo mundo que está nos acompanhando. Olha, eu acho que, primeiro, a palavra que o Caio mencionou é a chave, né? É gestão, isso é fato e é notório. E se você olha para um time com potencial, né, de gerar a mesma quantidade de receita, de ter o mesmo nível de investimento, seria o Corinthians pelo tamanho da torcida, né? Porque além da boa gestão no Flamengo, o Flamengo conta com algo gigantesco, que é ter muitos torcedores. Isso faz com que tenha muita audiência, isso faz com que venda muitos produtos, isso faz com que a marca Flamengo seja muito atrativa para se vender, para você gerar dinheiro. O Flamengo, com uma boa gestão, consegue aproveitar todo o potencial de ter a maior torcida do Brasil hoje, né? Até nem 10 anos atrás, 10 anos atrás, 16 para cá, depois da gestão do Bandeira de Melo, até 10 anos atrás não aproveitava em nada. Inclusive estava devendo em muita coisa e é isso, uma boa gestão colocou o clube nos trilhos. No caso do Corinthians, o potencial é gigantesco, porque tem a segunda maior torcida do Brasil, porque tem uma marca que poderia vender tanto quanto ou algo muito parecido, gerar muito dinheiro, se tivesse uma boa gestão. Bom, as gestões do Corinthians que a gente viu, né, já tinha sido ruim com o Duílio. Você vem o Augusto Melo, mais dívida, um impeachment, vem uma gestão agora que a gente nem sabe direito o que vai fazer, né? Então, acho que assim, se reflete no campo. Agora, taticamente, eu não tenho exatamente uma memória muito precisa para pensar aqui em todos os últimos confrontos desde 2019, mas dos mais vivos na minha cabeça, foi um dos mais competitivos do Corinthians. Teve a final da Copa do Brasil, né, em 2022, que até foi equiparada, né, com o Vitor Pereira ali, acho que teve... Super equilibrado. Foi super equilibrado, exato. E teve um primeiro tempo avassalador do Flamengo no Maracanã, mas depois o Corinthians corrigiu e conseguiu equilibrar. Acho que aquele lá, e talvez o confronto de ontem, Rizek, era ou por uma vitória do Corinthians ou por um empate, pela quantidade de chances que o Corinthians criou. Nos primeiros 35 minutos do Corinthians, você fala, que Corinthians é esse? Que está conseguindo colocar o Flamengo assim, acuado. O Flamengo não sabia o que fazer. Em 35 minutos, o Corinthians construiu pelo menos, fora o pênalti, 3 chances claras, além do pênalti. Concordo. Então, eu acho que ontem, taticamente, até o Corinthians competiu mais do que vinha competindo. Concordo, mas até aí eu acho que a diferença de elenco se faz presente, porque você domina. Bota aqui o telaço pra gente. Você domina um adversário que é superior a você por 60 minutos e não aproveita, o time que é melhor, em 30 minutos, vai te castigar. A Arrascaeta precisou de uma bola para empatar o jogo, né? E aí o Flamengo cavou 3 pontos ontem em Itaquera. Tudo bom, Coutinho? Boa tarde a você, bem-vindo. E aí, tudo bem, Rizek? Um abraço a você, Renato, Caio, galera de casa. Assim, eu vou citar um jogador que não tá, só para corroborar o que os amigos falaram, eu acho que um tem gestão, o outro não tem. Eu não consigo olhar para o Corinthians e ver gestão. Bem observado. Eu vejo profissionais que estão ali inseridos no futebol, que tentam, de alguma forma, ajustar as coisas ali para o time ir minimamente tranquilo para dentro de campo jogar. Mas gestão ainda estou para ver. Tomara que seja dessa vez. Mas eu vou citar um jogador do Flamengo que não está ali no telaço e que acho que, para mim, foi protagonista do Flamengo ontem sem fazer gol.
o Carrascal. Foi contratado recentemente com a missão de ser o substituto do Arrascaeta quando o Arrascaeta não pudesse jogar, não estivesse bem fisicamente. E ontem ficou comprovado que ele pode jogar junto com o Arrascaeta, né? Ontem ele jogou pelo lado direito do campo, né? Partindo da direita, ele não é um ponta, ele é um meia. Partindo da direita para dentro, o Flamengo tem essa formatação dentro do seu esquema, né? Geralmente quem joga ali faz esse movimento. O Gerson fazia isso, Luiz Araújo faz, Plata faz quando atuam por ali. Ele fez isso, apesar de não ser um jogador canhoto, mas fez muito bem, né? Conseguiu se associar com o Arrascaeta nos momentos em que o Flamengo melhorou no jogo. Foi fundamental para mim, puxando marcação, descobrindo espaços, dando assistência para finalização, não só para o gol. Então acho que vale muito ficar de olho, porque é uma vaga no time do Flamengo que ela fica sempre meio em aberto ali. A gente escalar hoje o time titular do Flamengo. Qual é o ponta direita? É o Plata? É o Luiz Araújo? Pode ser o Carrascal, dependendo do jogo, dependendo da semana, do adversário. Ontem ele deu uma prova disso para mim. Posso pegar uma caroninha? Só Não. Não, a Renata falou um negócio muito legal. E ontem realmente o Corinthians competiu. Ontem o Corinthians, principalmente no primeiro tempo, ele teve chances claras para ganhar o jogo, para definir o confronto. Só que eu acho que esse é o charme do futebol brasileiro. Quando você fala em um jogo, em um clássico, em campeonatos de mata-mata, as equipes são tão grandes, as camisas são tão pesadas, por mais que você analise o macro, por mais que você analise elenco, gestão e tudo isso que a gente está falando, ele te apronta as surpresas. O Vasco não ganhava em casa, estava com dificuldade, foi lá e ganhou do Cruzeiro. E acho que a gente já pode definir Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo como postulantes reais ao título. Pelo menos na minha visão, acho que mais ninguém entra nessa faz briga. Faz tempo, né? Você tá... Não, desde a minha última participação. Desde a minha última vinda aqui, que já faz algum tempo. Aí você tem um Bahia que não ganhava há muito tempo jogos grandes, principalmente em mata-mata, e bate no Palmeiras. Você tem um Vasco que bate no Cruzeiro. A questão é que Flamengo e Palmeiras entenderam que para disputar e ser protagonista em todas as competições de uma temporada tão extenuante como a gente tem aqui no Brasil, você precisa de 2 jogadores para cada posição. E o Flamengo e o Palmeiras têm isso graças ao poderio financeiro. Então, aquilo que a gente fala, você está assistindo o jogo do Corinthians e do Flamengo? Poderio financeiro gerado por eles, não é um dinheiro estranho ao futebol, é dinheiro gerado por eles, por méritos, premiação, torcida, boa gestão, grandeza. E aí você está assistindo, e eu estava falando com um amigo meu corintiano no telefone, assistindo o jogo, eu falei, já o Arrascaeta vai achar uma bola e vai ganhar o jogo. Porque você sabe que se você não mata o Flamengo na hora que você tem a oportunidade, em 3 ou 4 trocas, muda completamente o panorama. E aí vem aquilo que você falou. Poxa, o Dorival olha para o banco, ele só tem moleque, ele tem jogadores medianos, ele tem um poder de investimento muito menor. Vai ter queda na intensidade, na qualidade, você vai perder rendimento na hora que você ir para as alterações. O Flamengo é o contrário. O Flamengo melhora o time. E eu acho que tem muito a ver com energia. Ontem era um Flamengo cansado emocionalmente, fisicamente, pelo jogo de Libertadores, mas que nas trocas ganhou o jogo. Por quê? Perfeito. Porque individualmente tem jogadores muito acima da média. Perfeito. Antes de rodar os melhores momentos e mostrar as alterações, como elas impactaram no jogo, vou pegar a sua ousadia de colocar os 3 candidatos ao título e acrescentar uma. Bota a classificação do Campeonato Brasileiro pra gente, por favor, diretor. Se o Flamengo derrotar, o próximo jogo do Flamengo é o Cruzeiro. Se o Flamengo derrotar o Cruzeiro nessa quinta-feira, em casa, no Maracanã, ele vai abrir 7 pontos para o segundo colocado, tendo um jogo a menos. Aí, amigo, esse jogo a menos é Flamengo e Sport na Ilha do Retiro. Aí, amigo, eu acho que o campeonato do Cruzeiro, pensando em título, fica sepultado. Se o Flamengo abre 7 pontos com um jogo a menos e tendo já eliminado o confronto direto, eu acho que a gente vai poder depois falar do campeonato polarizado. Mas até quinta-feira tem chão. Vamos falar do jogo de ontem, que começa com o Corinthians dominando a partida, né? O primeiro tempo é de um domínio... Que fazia tempo que você não via algum time imprimir ao Flamengo. Perfeito. E do próprio Corinthians, que não consegue ganhar em Itaquera desde maio. Que também não imprime esse domínio em cima de quase ninguém também. O pênalti, inclusive, acontece fruto desse domínio, né? O Corinthians estava lá atacando, o Yuri Alberto chuta na trave e acontece o pênalti, né? No bidon. E aí o Roberto faz isso daí, que a gente vai debater depois com calma, porque é um lance à parte, né? É uma discussão à parte. E o próprio Roberto vai criar as chances corintianas do primeiro tempo, mas também desperdiça, né? Ele não consegue voltar para o jogo depois disso. Depois disso ele sai de cara 2 vezes, uma ele bate em cima do Rossi, na outra ele hesita para finalizar, o Léo Ortiz trava. Exatamente, olha. Essa aí, ó. Ali você podia estar 2-0. Né? Sim. Ali era uma... Inclusive, o lance do pênalti foi um gol perdido por ele, se a gente for pegar. Porque, mas aí eu acho que foi uma finalização na trave, eu acho até que... É uma finalização melhor, né?
E você tem um grande goleiro, então você tem que buscar realmente o limite ali. Esse daí também. O primeiro tempo, assim, é de um Flamengo raro de se ver, né? Sendo acuado, sendo dominado, jogando atrás. E o Corinthians também raro de se ver. Olha lá, levando vantagem em todos os lances. Na segunda etapa, o Yuri Alberto faz um baita gol. Esse gol é mais difícil do que todos os gols que ele perdeu no primeiro tempo. Baita gol, de Não, é perna porque esquerda. tem o lance ainda do drible, né? Um baita de um gol, 1-0. A partir daí o jogo muda completamente. Completamente. Vocês acham que é o Flamengo que melhora ou o Corinthians que dá uma recuada? Acho que As duas coisas, né? Não tem Também como acho as que coisas. duas Tanto o domínio do Corinthians inicial tem a ver também com o Flamengo, não só com o Corinthians, quanto a melhora do Flamengo tem a ver com o Corinthians também, não só com o Flamengo. agora esse gol também é belíssimo. É muito Não, bonito. Uma Arrascaeta, facada né, de gente? sinuca, né? A construção toda dele é muito bonita. Eu não sei se vocês concordam, mas não na produção ou no jeito que o Corinthians dominou o Flamengo, mas na forma como o time encarou o jogo. Me lembrou muito o Corinthians da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Aquele nível de mobilização, que vai encarar um adversário que é mais forte, que é mais rico e que a torcida tá ali sedenta por uma vitória num jogo importante contra aquele adversário. E aí a pergunta é, por que não algo próximo disso contra o Sport fora de casa, contra o Fluminense no Maracanã? Esse é o desafio do Dorival para mim, na sequência. Porque o que o Corinthians jogou ontem, se o Corinthians faz um jogo desse aí numa semifinal de Copa do Brasil, ele tá na final. O segundo do Flamengo, o Vitinho, que entrou bem, vai chutar essa bola para o Rossi. Na sequência vai ter um lateral que o Corinthians reclama ter sido invertido, que era a favor do Corinthians, foi marcado a favor do Flamengo. O Flamengo bate rápido, né, que aliás é o que deve ser feito mesmo, né, o Corinthians não tem que ficar reclamando. Aproveita a chance o Flamengo e castiga o Corinthians com um jogador que saiu do banco para decidir a partida, né? O Luiz Araújo. E a entrada, a movimentação da Arrascaeta, ela prende dois defensores do Corinthians. Então, o Luiz Araújo tem muito mérito na finalização, mas ele estava com espaço ali para finalizar. Agora, eu acho que o domínio do Corinthians na primeira etapa foi muito impressionante, porque o Flamengo tem como característica essa pressão na saída de bola, né? Essa pressão alta, muito bem executada. E estava muito mal executada ontem. E eu acho que o Carrascal, apesar de ter feito uma boa partida, ontem ele, Bruno Henrique, falharam demais nessa pressão. E o Arrascaeta também. E o Arrascaeta Os também, três eram exatamente. pela primeira pressão. E o Corinthians, Zizek, ele tem muito a característica de sair jogando pelo lado esquerdo. Pode observar. O Corinthians sai jogando pelo lado esquerdo. Usa o Gustavo Henrique, usa o Matheus Bidu, e usa todos os jogadores por ali. por ali. Tanto é que o Sport anula o Corinthians, marcando a saída de bola do Corinthians no lado esquerdo. O Corinthians não conseguiu sair jogando e aí o Sport dominou o jogo. Ontem, mesma estratégia, Corinthians tentando sair jogando pela esquerda. O Flamengo subia a marcação, mas não pressionava direito, sempre sobrava alguém. E aí alguém com espaço, você sem pressão na bola, você precisa defender correndo para trás. E a zaga demorava para correr para trás. Sendo assim, sempre essa triangulação pela esquerda acontecia e alguém saía na cara do gol em situação legal. Né, que foi o Yuri Alberto, assim, inúmeras situações, assim, parecia reprise o tempo inteiro. Às vezes o Corinthians saía pela esquerda, invertia a jogada para terminar pelo lado direito, mas assim, a trama de construção da jogada estava sempre pelo lado esquerdo, mal marcada pelo Flamengo, e o Corinthians teve 5 oportunidades, assim, mas na cara. E aí o que o Caio falou é assim, você não pode perder 5 oportunidades na cara contra ninguém, mas contra um Flamengo, amigo, é o líder do campeonato. Se você não faz de todas essas chances claríssimas que você criou, esquece. Então, para mim, ontem, a derrota, o empate do jogo de ontem para o Corinthians já seria uma derrota. Pelo que ele conseguiu fazer. Cara, a derrota, ela é como se valesse 6 pontos na tabela para o adversário. Porque não dá para você produzir essa quantidade de chances contra o melhor time do campeonato e não fazer gol. Não dá. E aí, enfim, acho que o pênalti, ele é um fator decisivo, porque se o Corinthians já estava se impondo. Se o Corinthians faz 1-0 ali, a tendência é ele crescer com a arquibancada, o Flamengo que estava ainda perdido, demorar para se reencontrar e poderia, de repente, ampliar o marcador. Quando ele perde esse pênalti, ele dá toda a moral pro Flamengo. Tipo assim, ó, estamos dando uma chance aqui, se recuperem. Estádio, né? O estádio deu uma murchada, assim, você sentiu o estádio meio incrédulo, murchando com aquela cavadinha, que foi ridícula. A gente vai debater depois com calma a cavadinha, né? E eu até fiquei perguntando, o que o Dorival faz
perguntei na transmissão do Premier, ele tira o Yuri Alberto no intervalo, colocando um jogador pior, ou ele volta para o segundo tempo? A resposta foi voltar com o Yuri Alberto e aí ele faz um belíssimo gol. Que eu acho que não apaga a cavadinha, o saldo dele ainda é negativo do jogo de ontem, mas é um baita de um gol do Yuri Alberto, né? Ameniza um pouco o que ele fez na cobrança de pênalti. Só que a partir daí, a partir desse gol, só deu o Flamengo. O Corinthians vai ter uma chance com o Vitinho e no resto... Eu diria que já antes, hein, André? Eu acho que já no final do primeiro tempo tem um lance que o Bruno Henrique, ele se choca com o Ranieri. O ombro do Ranieri bate na lateral do rosto do Bruno Henrique, o Bruno Henrique pede atendimento. O Felipe Luiz chama o Saul. Para ajustar justamente isso que a Renata está citando da pressão do Flamengo. Depois desse lance, o Corinthians não consegue sair mais. O Corinthians começa a ir com bola longa, o Flamengo domina a bola longa e vai jogar. E aí acho que entra 2 pontos. Primeiro, o Corinthians imprimiu um ritmo muito forte inicialmente. Ninguém vai sustentar isso o jogo inteiro. Acho que na reta final da primeira etapa já começa a pesar um pouquinho mais a perna e o Flamengo coloca em prática a qualidade que tem ao ter a posse no campo de ataque. E o próprio ganho de confiança do Flamengo. Que você olha assim, você foi amassado durante, sei lá, 35, 40 minutos. O jogo tá 0-0, cara. É isso. A gente é melhor que eles. Vamos pra cima, vamos ganhar o jogo, vamos jogar. E foi dessa forma que o Flamengo fez. Inclusive, esse gol do Yuri, a origem dele é uma jogada do Flamengo no campo de ataque, como poucas vezes foi vista ali durante 35, 40 minutos do primeiro tempo. Troca de passe, aí o Arrascaeta é desarmado pelo Maicon, sai o contragolpe que o Guinegão encaixa a bola pro Yuri Alberto. Depois disso, cara, assim, o Flamengo poderia, inclusive, ter feito o segundo gol antes. Né? Tem um chute do Carrascal num cruzamento que o Arrascaeta escora para trás. Tem uma outra jogada do Bruno Henrique, que ele dribla e ao invés de chutar, ele tenta o cruzamento para o Arrascaeta, a zaga tira. E tem essa outra finalização no final. Vendo o jogo em casa, essa sensação que você citou com seu amigo, para mim era muito nítida. Né? A minha esposa estava vendo o jogo do meu lado, eu falei, cara, o Flamengo vai ganhar esse jogo. Vai ganhar esse jogo. Por isso que a Renata citou que o empate soaria até como prejuízo para o Corinthians, mas pela realidade do segundo tempo, estava sendo lucro até. Isso. Terminar o jogo somando um ponto, né? Além da dificuldade em relação ao Flamengo de elenco, o Dorival ainda não tinha nem o Garro nem o Memphis para escalar. Então, bota lado a lado as escalações iniciais, o time inicial do Flamengo e o time inicial do Corinthians. Só que com esses times, não é isso. Os times iniciais, por gentileza. Os times iniciais de Flamengo e Corinthians no jogo de ontem. O Flamengo vinha cansado, né, de ter disputado uma batalha em La Plata. Trocou 5 peças, né? Oi? Em relação ao time que começou Trocou em La Plata, 5 peças. E o Corinthians, que treinou a semana inteira, foi com o que o Dorival tinha para escalar. Né? Só o Ranieri jogou de zagueiro, né, Rezec? O Corinthians jogou 3 zagueiros ontem. O Ranieri fez o trio de zaga com João Pedro e Gustavo que Henrique. menos do que tática, só para mostrar os jogadores que eles tinham à disposição. Aí rolaram as alterações. Cada alteração do Flamengo foi melhorando o time. E cada alteração do Corinthians foi piorando o time. Bota na tela as alterações, por favor. Então o Flamengo troca o Léo Pereira pelo Danilo. O Vinha, que fazia um bom primeiro tempo, sai para entrar o Alexandro. Nesse período, depois o Corinthians vai contra-atacar, vai colocar o Angileri para jogar de terceiro zagueiro, né, liberar um pouco mais o Bidu. Vai tirar o Guinegão, cansado, vai entrar o Thales Magno. 2 alterações que baixam a qualidade corintiana. O Flamengo vai tirar o Bruno Henrique, que jogou mal, vai colocar o Plata. E tem mais. Vai tirar o De La Cruz e vai colocar o Jorginho, com 29 do segundo tempo. O Corinthians vai tirar o Maicon, vai entrar o Ryan. Cai a qualidade do time. O Corinthians precisando reter a bola. Rio é da base, diga-se de Claro, passagem. cai a qualidade do time. Vai tirar o Tioca, que era o melhor zagueiro do Corinthians no jogo, cansado, morto. Vai entrar o Kaká. Cai a qualidade do time. Vai tirar o Breno Bidon, vai colocar o Vitinho. Aí eu acho que é o pecado do Dorival. Porque já vendo o Flamengo dominar o jogo e precisando reter a bola, para mim o Vitinho era o primeiro a entrar e acabou sendo o último. E o próprio jogo demonstrou que o Vitinho poderia ter ajudado se entrasse antes. Além da motivação de ser contra o ex, né? Isso pesa também pro emocional do jogador. E aí a alteração que mata o jogo, né? O Samuelino não jogava bem, entrou o Luiz Araújo e matou o jogo. Se eu tivesse que apontar um erro assim no Dorival, para mim foi esse. Demorou para colocar o Vitinho no momento em que o Flamengo pressionava muito, atacava muito o Corinthians. Eu acho que ele
tinha no Vitinho o melhor jogador dele no banco e só foi entrar aos 35. Mas assim, eu acho que tudo isso é pequeno diante do abismo, da diferença abissal que há dos dois elencos e como mostra claramente essa arte, cada alteração do Flamengo, e sem usar o Pedro, hein? O Pedro ficou no banco o jogo inteiro, que até achei estranho, já que a bola cruzava tanto na área corintiana, o Pedro nem saiu do banco ontem. Imagina se o Pedro tivesse entrado, mais uma qualidade que ele teria para tirar do banco de reservas. É muito diferente, cara. Eu acho assim, tentando entender como pensou o Dorival, como o jogo naquele momento estava muito mais para o contra-ataque do Corinthians, talvez ele tenha pensado num jogador mais rápido, como o Thales Magno, ao invés do Vitinho. Mas eu tô contigo, até porque a fase do Thales Magno é muito ruim. Né? Então, você tem que, para mim, isso vem em primeiro plano. Até antes da característica. Pô, vou colocar um cara que não tá bem no jogo contra um adversário que é tão qualificado assim. É outra rotação, o Thales Magno, assim. Ele não consegue um jogo desse... Ele entrou em campo ontem e ele não conseguiu acertar nada. Assim. A gente sabe que ele tem qualidade, mas não tá vivendo um grande momento. E o Vitinho, nas vezes que entrou bem. Estranhei o Vitinho demorar para entrar. Mas, assim, insisto, isso é pontual, isso é pequeno, assim, perto do grande cenário. Até porque o que aconteceu ontem faz parte de um contexto que, cara, tá rolando desde 19. Quando você olha os números de Flamengo e Corinthians desde 19, é um domínio brutal do Flamengo. São 22 jogos e só 3 vitórias do Corinthians. Então, ontem, faz parte da normalidade do confronto, desde que o Flamengo montou super elencos, né? Eu penso um pouquinho diferente, eu não acho que tem erro do Dorival. Tem uma diferença absurda de um elenco para o outro e que as trocas, como você mostrou agora, deixam isso ainda mais escancarado. Eu falei, acho que só o Vitinho, na minha opinião, acho que ele erra na escolha do Vitinho demorar para entrar. É que eu vejo o Corinthians fazendo um grande jogo, competindo em altíssimo nível contra o Flamengo, e ontem só não conseguiu a vitória por erros individuais do Yuri Alberto, que tem muito crédito, que não saiu, e você falava, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o pênalti. Sabe por que o Yuri Alberto não sai? Porque ele se mata em campo, porque ele dá opção o tempo todo, porque todas as movimentações dele, ele facilita o trabalho do meia, ele faz essa diagonal curta, ele sai da marcação, ele está toda hora na cara do gol para os dois lados. Então, um cara que se entrega muito no jogo, que gera muito jogo para os meias. Então, você não pode abrir mão de um atacante dessa qualidade. Só para explicar, não estou botando na conta do Dorival, não. Eu só acho que se eu tivesse que apontar, eu acho que ele fez as alterações por necessidade. Eu acho que uma das alterações, eu acho que ele, na minha opinião, não manda bem, que é do Vitinho. Só trocaria o Thales pelo Vitinho. Exato, eu acho que ele demorou para colocar um jogador que era importante de entrar no jogo, mas isso é um detalhe, não é isso que explica o 2-1. E posso falar uma coisa? Eu acho que também tem uma diferença, que se a gente quiser apontar... Só para resumir. Primeiro, acho que o Corinthians não conseguiu o melhor resultado ontem porque não soube aproveitar as chances que criou. Criou chances suficientes para minimamente empatar o jogo. Esse é o resumo. Então, assim, acho que esse é o resumo. Perfeito. Mas, se a gente for aprofundar o tema, eu acho que tem uma diferença que talvez não só... O elenco, claro, faz diferença, mas diferença tática, que no caso do primeiro tempo, o Corinthians teve a superioridade e, como o Coutinho bem apontou, a falha de marcação que estava acontecendo e gerando todas as chances que o Corinthians teve, o Felipe Luiz corrigiu naquela pequena pausa ali, ele conseguiu corrigir e alterar taticamente o cenário do jogo. Eu acho que diante da superioridade que o Flamengo imprimiu na segunda etapa, o Dorival, lógico, não tem as mesmas ferramentas em termos de jogadores, mas o Felipe Luiz não alterou jogadores na primeira etapa, ele alterou forma de marcação. Então, Dorival, não soube ali reorganizar o time para minimamente anular as chances do Flamengo. Então, a única questão que eu tenho com relação ao Dorival, até depois a gente vai falar da coletiva, é que, assim, quando ele resume muito, assim, os caras tiveram 2 chances, fizeram, a gente teve chance e não fez. Aí a gente está diminuindo, né, reduzindo a análise de um jogo que foi mais profundo do que isso. Sem dúvida. Mas, num ponto, ele tem total razão. O Corinthians criou chances para ganhar o jogo, não só para empatar, para ganhar o jogo. Porque se ele consegue fazer que seja 3 das 5 chances claras que criou, né? Como é que você volta para um jogo no segundo tempo, entendeu? Tá 3-0. Tipo, é muito difícil você imaginar que, por melhor que seja o elenco do Flamengo. Por isso que eu acho que é tão frustrante para um time como o Corinthians sair de um jogo desse derrotado. E agora, do lado do Flamengo, é uma vitória de campeão. Verdade. É uma vitória de campeão. Jogar dessa maneira, ser engolido pelo adversário que é pior do que você por um tempo considerável, e você conseguir vencer esse jogo
com qualidade do Felipe Luiz de leitura de jogo, com qualidade de elenco, com precisão dos seus atacantes, isso, ó, é time campeão, só consegue título quando ganha jogo que joga mal. Né? Tipo assim, porque você não vai jogar bem 38 rodadas, não vai. São 3 jogos seguidos jogando abaixo do que a gente já viu esse Flamengo jogar. O empate com o Vasco não foi um grande jogo do Flamengo. O jogo em La Plata, que eu acho que foi o pior jogo do ano do Flamengo. Do ano. Ah, do ano, você acha? Pra mim foi, pra mim. Dos que eu vi foi o jogo em La Plata. O jogo contra o Central Córdoba foi pior lá. Olha, Átila também lá foi muito ruim. Pode ser, tá. Então entre os piores do ano. Né? Top 5 piores, que já não são muitos, né? Já não são muitos. E 60 minutos do jogo de ontem, que o Flamengo jogou abaixo daquilo que ele fez, inclusive, no próprio jogo. Então são 3 jogos seguidos. No entanto, diante desses 3 jogos seguidos que não são tão bons, ou são bem abaixo do que o Flamengo pode produzir, ele se classificou para a semifinal da Libertadores e viu a desvantagem que ele havia tido no Campeonato Brasileiro, porque ao empatar com o Grêmio, ao empatar com o Vasco, ele viu Cruzeiro e Palmeiras nesse período de jogos, até o domingo passado, diminuir a vantagem que o Flamengo tinha. E ontem ele reverteu tudo isso, porque só o Flamengo dos 5 primeiros colocados venceu, Palmeiras perdeu, Cruzeiro perdeu. Então, com 3 jogos abaixo, e é normal que qualquer time dê uma oscilada, o Flamengo aumentou a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro e foi para a semi da Libertadores. E não teve nem... claro que teve a derrota em La Plata, mas essa derrota não contou, entre aspas, porque acabou a classificação. E os outros jogos de Campeonato Brasileiro, apesar de ter jogado abaixo, não perdeu nenhum deles. E eu acho que esse jogo contra o Corinthians foi o que o Flamengo viu a maior chance de perder, pelas chances claras que o adversário criou. E ainda mais num cenário adverso. Porque o Corinthians, com a torcida em Itaquera, é muito forte. É difícil você reagir diante de uma torcida que empurra o adversário o tempo inteiro. Então, assim, acho que o jogo que o Flamengo fez ontem, sabendo, né, conseguindo suportar ali a pressão, né, pelas defesas do Rossi, pelos erros técnicos do Corinthians, não importa, mas soube se corrigir, soube voltar para o segundo tempo muito melhor e se impor a ponto de conseguir uma virada. Isso é time que tá com cara de campeão, né? Que fala assim, não, eu não vou abrir mão de lutar por esse título, né? De agarrar esse título, que o Flamengo já está como líder, né? Com todas as forças. Então, acho que ontem mostra muito o perfil do time que quando a gente vai chegar lá na final da temporada, com certeza, se o Flamengo não for campeão, vai estar muito próximo disso na última rodada. Não vai abrir mão dessa briga. Terça-feira do Rio, voltou ontem à noite. Passou a semana fora. Desgaste a mais. Agora, para quinta-feira, ainda que o Cruzeiro tenha jogado sábado, um dia a mais de recuperação, o Flamengo vai ter um tempo para se preparar para o jogo contra o Cruzeiro que ele não teve em relação ao jogo com o Corinthians, no intervalo Estudiantes-Corinthians. Então, a tendência é que quinta-feira esteja um Flamengo mais inteiro em campo no Maracanã, numa partida muito decisiva, que, como eu disse, pode sepultar, na minha opinião, as chances do Cruzeiro de título. Vai ser um grande jogo, hein, cara? Tomara. Grande jogo. E o Felipe Luiz falou o seguinte sobre o jogo e a superioridade corintiana no primeiro tempo. Dá uma olhada. O começo do jogo foi um começo do jogo difícil para a gente. A gente subiu a nossa pressão, a marcação. Eles acabaram saindo, às vezes, por tabela, por vantagem qualitativa, por drible. E isso fez com que o nosso time teve que correr para trás. Não controlamos bem a profundidade hoje, fomos muito mal nesses primeiros 30 minutos controlando a profundidade, e era o que eles estavam explorando, né, essa bola nas costas da nossa linha defensiva, e acabaram machucando bastante a nossa defesa, aonde já a partir do pênalti, que com 11 minutos praticamente já começamos a ajustar, mas era bastante informação para todo mundo, até ajustar praticamente foram 30 minutos, né? E aí realmente vocês sabem melhor do que eu que o Corinthians é muito superior a nós em todas as fases do jogo. Essa frustração que gerava não poder recuperar a bola transmitia também a nossa posse era uma posse ruim, com erros técnicos, com erros individuais, por estar com a perna pesada, por ter esse desgaste, por ter essa frustração de correr para trás. E a partir do momento que a gente corrigiu, já os jogadores começaram a controlar melhor o jogo, começamos a ter mais controle, mais a bola, e fomos nos últimos 10, 15 minutos do primeiro tempo já muito melhor do que começamos, né? No começo do segundo tempo tomamos um gol,
mesmo com esse nosso ajuste, mas eu já se via outro tipo de competitividade dos jogadores, outro tipo de postura, e sabíamos que teríamos nossas chances, também tivemos nesses últimos 10 minutos do primeiro tempo, e assim foi no segundo tempo, onde chegamos com bastante volume, com bastante gente, e criamos as chances para poder vencer um jogo muito difícil, onde o adversário depois de uma carga mental muito grande da Libertadores, pênaltis, 2 dias, viagens, conseguimos uma vitória fantástica. Gostaram da fala do Felipe? É uma delícia ouvir o Felipe falar, porque ele fala do jogo. Ele fala das nuances técnicas, táticas, ele não transfere responsabilidade, ele não culpa gramado, ele não culpa arbitragem, ele fala o que tem que falar. E isso é sempre enriquecedor para qualquer tipo de debate. É uma delícia ouvir. E quando ele fala, só para pontuar na parte técnica, a gente não controlou bem a profundidade. É aquela bola que entra nas costas dos zagueiros, né? São as chances claras que o Yuri Alberto teve, cara a cara, para definir tanto do lado direito como do lado esquerdo. E aí existe ou um erro de posicionamento dessa primeira linha defensiva, né, dos zagueiros do Flamengo, ou falta de pressão no homem da bola. Quando o cara tem liberdade para levantar a cabeça e para encontrar esse passe, é porque existe esse desajuste na marcação. E aconteceu as duas coisas, né? Aliás, amanhã, Felipe Luiz completa 1 ano à frente do time profissional do Flamengo e 1 ano de treinador de um time profissional. Ele estreia contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, e o Corinthians é o último adversário dele neste ciclo de 1 ano, e um ciclo fulminante, né? Porque já começa com um título logo de cara da Copa do Brasil, com decisões tomadas por ele impactantes, né? Logo de cara, na semifinal e na final, entre elas a volta do Gabigol ao time, né? Tão importante no duelo contra o Galo na final, sem falar o Wesley, Rossi no gol, Léo Ortiz no time titular do Flamengo, mudanças que ele fez. Aí vem o estadual, a Copa do Mundo de Clubes e até aqui a disputa por 2 títulos, Brasileiro e Libertadores. 1 ano de Felipe Luiz. Eu acho assim, o mais curioso, né? Acho que a palavra não é curioso, mas é gratificante, é você olhar e ver que é um técnico que tem uma assinatura de trabalho, isso se viu muito rapidamente. Assim, você olhava o time do Flamengo jogar já nas semifinais da Copa do Brasil ou nas finais contra o Galo, nos jogos de Campeonato Brasileiro, né, que aconteceram ali entre uma fase e outra, e você via uma equipe que já era diferente daquela que jogava com o Tite, né, que não negocia ter a bola, não negocia marcar no campo de ataque, que tem ali os movimentos muito bem coordenados do time em campo, você entende qual é a função de cada jogador. Essa clareza nas entrevistas, né, que vocês citaram, assim, é uma coisa que mais me agrada, porque isso enriquece o futebol, isso enriquece o debate do torcedor, isso enriquece o nosso debate. É muito melhor vir aqui e, por exemplo, concordar ou discordar de uma análise dele do jogo, do que ficar debatendo se a blusa dele é verde, se é vermelha, se o gramado é assim assado, se deveria fazer isso ou aquilo. É muito melhor para mim, eu me sinto muito mais feliz de vir aqui profissionalmente fazer isso. E o torcedor do Flamengo certamente muito feliz, né, com aquilo que o time tem jogado desde o ano passado. Não tem como jogar bem todos os jogos, não vai dar espetáculo sempre, vai jogar mal em algum momento, vai perder, vai correr risco de cair ou fora de alguma competição, porque isso é natural, mas a média de atuação do time é altíssima. Né? O padrão de aproveitamento dos jogadores é muito próximo daquilo do máximo que cada um deles pode render. É um grande trabalho e é só o primeiro ano como profissional, né? Muita coisa vai vir pela frente aí. E voltando ao tema entrevista, né, que eu acho que ressalta a qualidade do Felipe Luiz, se for, eu diria para vocês que assim, uns 80% dos técnicos do futebol brasileiro hoje responderiam essa pergunta que a gente ouviu a resposta. A pergunta era sobre como foi o jogo, né, que teve um domínio do Corinthians no início, o Flamengo começou... Então, assim, era a primeira pergunta da coletiva, 80% dos técnicos do futebol brasileiro diriam assim, olha, é difícil jogar a cada 3 dias, o futebol, a gente estava lá, né, em La Plata até outro dia, a gente mal descansou, então é difícil manter o alto nível, mas a gente conseguiu corrigir e saímos com uma vitória importante hoje. Seria essa a resposta. O que essa resposta diz, taticamente? Nada. Fala assim, olha, é difícil jogar a cada 3 dias, tal, todo mundo sabe isso. Nenhuma novidade. O que ele faz na resposta é explicar para o torcedor, e acho que abriu um canal muito legal conosco, com a comunicação, com jornalistas, sobre assim, olha, a análise que eu faço desse primeiro tempo é que a gente não soube marcar
a saída de bola do Corinthians. A gente não defendeu a profundidade, a gente cometeu erros. E o Corinthians foi muito superior. Olha só, gente, dá para reconhecer mérito do adversário, dá para falar que o seu time não estava bem. Inclusive, não vai ser demitido, tá tudo bem. Inclusive, dá para citar também o cansaço sem colocar isso como a principal justificativa. Como ele fez. Exato. Então, assim, Rizek, nossa, tomara que o Felipe, porque eu sei que o ambiente de coletivas, às vezes, ele é enlouquecedor, porque tem perguntas, e a gente vai falar de uma delas, que não tem sentido. Então, às vezes, o treinador, ele perde a paciência, ele fala assim, cara, que é humano vou e ficar... absolutamente... Entendeu? Então, eu normal, entendo se daqui 5, 10 anos o Felipe Luiz treinador der essa resposta que eu citei aqui. Porque serão muitas coletivas, né? Eu espero que não, mas eu entendo que paciência é algo que é complicado mesmo Mas se eu ter. acho que tem... Mas que bom que ele tem nesse momento, porque, cara, como é rico, eu ouço todas as coletivas, independentemente se eu vou fazer jogo com a Flamengo ou não, se eu tô no programa ou não, eu ouço todas as coletivas dele, porque a gente sempre aprende, cara. É impressionante. Às vezes você não viu o jogo, mas pela coletiva dele, aí depois você vai assistir, você fala assim, caraca, é isso mesmo. Eu já contei uma vez que perguntei para ele sobre isso. Falei, cara, suas entrevistas foi no comecinho do ano, lá em Belém do Pará, tive alguns minutos com ele, na Supercopa. Eu falei, cara, suas entrevistas são muito boas, muito diferentes, né? E ele falou aqui, eu não tenho técnica de entrevista, eu acho mais fácil falar a verdade. Me perguntam, eu falo o que eu penso, eu acho mais fácil. É tão simples isso. O Dorival teve uma missão mais difícil ontem. Ele teve que explicar uma derrota e lidar com essa pergunta no trecho que a gente mostra para vocês agora. Tá sendo mal treinado. Você viu o primeiro tempo ou você estava em algum outro lugar? Ah, bom. Aqui na sala. Então você não assistiu o primeiro tempo. Você assistiu? Ah, então tá bom. Então uma pergunta dessa aí, me desculpa, mas não caracteriza. Oi? Não explica nada. Nós treinamos, nós trabalhamos, nós preparamos o jogo muito bem preparado e o nosso adversário ganhou justamente porque se aproveitou de duas situações. Foi isso. Nós criamos o primeiro tempo, tivemos volume, tivemos posse, a exceção dos últimos 8 minutos, que nós perdemos um pouco o controle, o que é um fato normal e natural, frente a uma equipe que tem um padrão muito bem definido, jogadores de altíssimo nível, e em que as trocas elas ainda melhoram todo o contexto que vinha sendo apresentado. Eu acho que nós fizemos uma partida onde merecíamos ter tido uma sorte melhor, um resultado melhor. O primeiro tempo foi quase perfeito, se podemos colocar assim. Não aproveitamos as oportunidades que tivemos. Senão, nós poderíamos ter feito um jogo um pouco diferente na segunda etapa. O nosso gol e o gol do Flamengo logo em seguida praticamente neutraliza esse momento que nós tivemos e o jogo se torna novamente aquele jogo disputado. Num erro, na segunda etapa, o lateral era nosso time para naturalmente para se posicionar, para poder bater o lateral, acaba sendo dado ao Flamengo e com isso nos pegou totalmente abertos e eles aproveitaram. Mas na segunda etapa nós tivemos um pouco mais de dificuldades em razão do volume que nós colocamos no primeiro, da intensidade que foi colocada e das oportunidades criadas que, infelizmente, nós não soubemos aproveitá-las. Só para explicar para vocês, o colega perguntou, o Corinthians é um time mal treinado? E aí ele é uma pergunta em tom de afirmação, né? E ele teve que lidar com isso e respondeu desse jeito. O Corinthians é um time mal treinado? Não. E mostrou isso diante do melhor time do Brasil, ao lado do Palmeiras, onde ele foi competitivo. Tem a questão física, sim, do Corinthians ter a semana cheia para trabalhar e o Flamengo não. Mas o Corinthians ontem, como a gente está falando desde o início do programa, não merecia perder. O Corinthians fez um grande jogo. O Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil. Acho que ainda não faz um campeonato brasileiro tão seguro, ainda corre algum risco, mas a tendência é que acabe entre os 10 primeiros, porque tem bola para isso. E tem muita coisa boa para tirar do jogo de ontem. Se você entender que você pode competir da maneira como você competiu, que você pode machucar o adversário como o Corinthians machucou o Flamengo, em outras partidas, e principalmente se tratando de Cruzeiro em semifinal de Copa do Brasil, eu acho que o trabalho do Dorival
pelo que ele tem à disposição, levando em consideração a lesão do Carrídio, levando em consideração o Garro que está fora nesse momento, o Yuri Alberto que ficou afastado durante um grande período, do Memphis que também está afastado, eu acho que ele não tem muito para onde correr, não dá para exigir muito mais do que isso. Eu acho que o Corinthians tinha a obrigação de estar entre os 10 primeiros, por aquilo que mesmo diante dos problemas que ele pratica de investimento no futebol, ele tem de elenco. O Corinthians hoje é o 12º colocado. E se ele corre risco e está distante hoje da Libertadores, eu acho que muito em função do desempenho ruim que ele tem em Itaquera. Dá uma olhada nessa sequência de jogos, nesse jejum corintiano como mandante, que começa contra o Vitória, 0-0. Aí tem a derrota para o Bragantino, 2-1. Empate com o Cruzeiro, 0-0. Empate com o Fortaleza, 1-1. Veja que o Corinthians enfrentou 2 times que hoje estão na zona do rebaixamento em casa e não venceu, né? A derrota para o Bahia, o empate com o Palmeiras e agora a derrota para o Flamengo. Isaac. Então, assim, você tem 7 jogos seguidos em casa que você não consegue ganhar. E aí é difícil, cara, pensar em vaga na Libertadores, que eu acho que o Corinthians deveria ter a obrigação de estar disputando vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro, e o desempenho em casa praticamente impede o Corinthians de fazê-lo. Sabe que assim, eu não tinha parado para pensar nisso ainda, em cima desse problema grave que você está citando, né, da falta de aproveitamento em casa. Mas se a gente pega aquela lista ali, pelo menos 3 jogos, pegando de memória, assim, foram jogos em que o Corinthians teve uma boa produção ofensiva, Cruzeiro, mas finalizou muito mal. Bahia, Flamengo e Bahia. e o Bragantino. Bragantino ganha o Corinthians em casa no gol no último minuto. Ah, é verdade. O Corinthians perde muitas chances ao longo da partida. Então, assim, é um padrão desse time, essa ansiedade para definir os jogos em casa, né? Para finalizar melhor. E aí, é claro, ontem ficou muito na conta do Yuri Alberto, mas em alguns desses jogos o Yuri nem participou. Inclusive, a ausência do Yuri nesses jogos era apontada como algo que dificultou o Corinthians a vencer por ter finalizado tão mal assim. Então, acho que esse para mim é um ponto. Um segundo ponto que eu ia citar, não tem como um time que domina o Flamengo por um tempo do jogo e faz o que fez com o Palmeiras, nos confrontos de Copa do Brasil, ser mal treinado. Não é só no vamos que você consegue isso, né? Tem o vamos, que é importante, eu acho que é um ponto que tem que ser citado, eu falei rapidamente na abertura do programa, mas eu acho que isso tem que ser falado. O Corinthians não pode encarar o jogo contra o Fluminense fora de casa da forma que encarou, o jogo contra o Sport da forma que encarou, e ir de um extremo a outro para pegar Flamengo, para pegar Palmeiras, porque, cara, é a camisa do Corinthians. Você está defendendo um dos maiores clubes do país, a concentração, a dedicação em campo, ela tem que ser muito parecida. Eu entendo. Agora, estamos de acordo que a campanha é abaixo do que deveria ser. E a gente está tentando enumerar os motivos para isso. Eu acho que dá para citar lá no início do campeonato. Foi um time que jogou muito mal, ainda no trabalho anterior, não estava conseguindo se desenvolver. Acredito que, assim, essa questão das finalizações em casa é um ponto, porque se a gente pega aí, sei lá, desses 4 jogos, vamos imaginar que numa conta muito, muito por baixo, o Corinthians faça mais 6 pontos. Com mais 6 pontos hoje, ele estava dentro do G10. Ele estava até dentro do G8, se eu não estou enganado. Bota a classificação pra gente, por favor. Então, esse é um outro ponto. E o terceiro ponto, para mim, é esse, que vem acontecendo principalmente à medida que o Corinthians foi avançando na Copa do Brasil. Alguns jogos do Campeonato Brasileiro têm sido negligenciados. Não é que esse time é um time desorganizado. Vamos botar mais 6 pontos para o Corinthians ali. Ele estava com 35 hoje. Estava junto com o São Paulo. Mas assim, não deveria ser negligenciado, porque não deveria, tá a Copa errado. do Brasil agora é só depois do fim do Campeonato Brasileiro, e tudo indica que o Cruzeiro pode até não ser campeão, mas ele vai jogar a semifinal da Copa do Brasil já com a vaga garantida na Libertadores. O mesmo não se pode afirmar do Corinthians, nem do Vasco. Nem do Fluminense. E o Fluminense, que está melhor na tabela, né? O Fluminense está melhor na tabela, né? Tem inclusive 2 jogos a menos. Eu acho que o Fluminense tem chance de beliscar uma vaga na Libertadores antes das semifinais. Corinthians e Vasco está bem improvável que eles cheguem com uma vaga na Libertadores. Vão jogar pressionados, assim, né? E o Corinthians, ele... Por vaga na Libertadores. Claro que o título da Copa do Brasil é um título, mas vão jogar pressionados, além do título,
por buscar uma vaga na competição continental do ano que vem. Mas o Corinthians teve, na minha visão, é até um benefício ele só jogar essa semifinal depois do Campeonato Brasileiro. Porque como o Coutinho estava dizendo, acontecia muito isso e no ano passado aconteceu também. Sim. De o Corinthians estava em semifinal de campeonato de Copa do Brasil no ano passado e de Copa Sul-Americana. E foi largando o Campeonato Brasileiro e depois teve que correr atrás desses clubes. O time só engrena depois da eliminação. Depois, exatamente. Bem lembrado, né? E esse ano, eu acho que o benefício, né, de ter uma final para o Corinthians, de ter uma semifinal só depois do Campeonato Brasileiro, é que assim, ele pode focar apenas no Campeonato Brasileiro para, de fato, conseguir os pontos que precisa para o objetivo do clube, que imagino eu seja a vaga direta na Libertadores, e a vaga direta na Libertadores ela é mais facilmente garantida pelo Campeonato Brasileiro, porque nas outras competições você tem que ser campeão. Então é mais fácil você garantir na regularidade de um campeonato do que isso. Então eu concordo muito com o que o Coutinho disse sobre essa oscilação de atuações, né? De repente você faz um jogaço contra o Palmeiras, um jogaço contra o Flamengo e aí você vai na Ilha do Retiro e faz um jogo assim muito abaixo contra o Sport. E aí que eu falo assim, cara, essa pergunta pro Dorival, na minha concepção, num jogo como hoje, primeiro que eu acho que essa pergunta, né, não tô aqui para julgar, cada um faz a pergunta que quer, mas eu acho que quando você vai indicar, quando você tem a opinião de que o time é mal treinado... Produção, vamos trazer a pergunta para o público, a gente está debatendo tanto a pergunta, vamos, por favor, procurar essa pergunta que eu acho que é importante dentro do contexto... E não foi a primeira vez, não desse jornal. Eu acho que já teve. Eu lembro muito de uma outra ocasião de coletiva do Corinthians, que era o treinador, era aquele cara que era auxiliar e virou treinador. Por pouco. Diego Coelho. Teve o Diego Coelho, foi auxiliar. Isso. Ele estava comandando o clube. Teve o Lázaro também. Fernando Lázaro. Não, Fernando Lázaro. Perfeito, Fernando Lázaro. Fernando Lázaro estava na coletiva e tinha um jogador, não sei se era o Félix Torres, era algum jogador que falava espanhol, não lembro de qual país era. E aí, um jogador era perguntado, o Corinthians é mal treinado? Nossa. E eu achei, assim, a pergunta bastante ofensiva, né? Porque você ainda pergunta para o jogador com o treinador do lado se o Corinthians era mal treinado. Na minha visão, acho que você tem direito de ter essa opinião. O clube tal está mal treinado. Na pergunta, o ideal é você tentar apontar. Olha, assim, o time está fazendo isso e aquilo, que me indica que o treinamento não está dando efeito. Né? No sentido de, assim, vocês estão produzindo tais e tais coisas que me dão a entender que o time não está bem treinado. Quando você fala o time é mal treinado, eu acho que soa ofensivo para o treinador, sabe? Você não faz uma pergunta de por que isso ou aquilo não está funcionando, né? Dando a oportunidade do treinador se explicar e até mesmo se atrapalhar, porque tem treinador que realmente não está fazendo um bom trabalho e não sabe explicar o que está acontecendo com o time. Nesse caso, depois de um jogo como esse, acho que faz menos sentido essa pergunta, porque assim, se tem uma coisa que ontem eu saí com a impressão do jogo, foi assim, pô, o Corinthians treinou para jogar contra o Flamengo. Tem muitas coisas boas desse jogo que você pode trazer para o restante da temporada. E que ele conseguiu manipular uma das coisas que é a principal característica do Flamengo do Felipe Luiz, que é a pressão alta. E o Corinthians ontem consegue sair dessa pressão alta. Por falha do Flamengo, sim, mas por qualidade do Corinthians de saber aproveitar essas falhas. Então, enfim, já o jogo contra o Sport, aí se você for ver, analisar a coletiva do Dorival, ela diz muito pouco no jogo contra o Sport, porque o Sport foi superior e ele fala, o Sport achou uma bola. E se você viu o jogo, o Sport não achou uma bola. O Sport anulou o Corinthians. Eu fiz esse jogo. O Corinthians teve 5 ou 6 chances claras de gol. Teve chances. Mas bola na trave, gol debaixo da linha, salvo por um zagueiro. O que eu acho assim... Eu comentei esse jogo também, mas eu não acho que ele foi que o Corinthians foi superior. O Corinthians jogou bem contra o Sport? Eu não achei que jogou bem. Eu não acho que ele teve o nível de atuação do jogo contra o Flamengo ontem. E acho que está muito relacionado à motivação. Você pega um Flamengo, que é o melhor time do Brasil, que é líder do Campeonato Brasileiro, naturalmente, até inconscientemente, existe uma motivação por parte de cada jogador de querer fazer o jogo da vida. Em casa, né, cara? Em casa. Sim, claro que a motivação é diferente, mas acho que tecnicamente também é diferente adversário. Você deveria saber se impor. Eu acho o Campeonato Brasileiro do Corinthians ruim. Sem dúvida. Ruim. Eu só acho abaixo assim, do que deveria ser. Eu não acho que o Corinthians abandonou o Campeonato Brasileiro. Nem Eu pode. acho que o Corinthians tem um time mediano, com 4 jogadores acima da média. E em grande parte desse campeonato, ele não teve os 4 à disposição. Garro, Carrilho, Memphis e Yuri Alberto.
O Yuri Alberto teve cirurgia, o Memphis tem tido lesões graves, o Garro demorou para entrar em ritmo e quando entrou agora teve uma nova lesão e o Carrillo está fora da temporada. Chegou em algum momento que você olhava para o time do Corinthians e você não olhava para o banco, era E desesperador. não tem lateral direito, E Caio. aí você vai pôr a culpa no Mateuzinho treinador? se machucou. Mas ó, estão acima do Corinthians do Campeonato Brasileiro hoje o Vasco, o Grêmio, o Bragantino, o Fluminense, o São Paulo. O Corinthians para mim não é inferior a nenhum desses times. E esses times fazem Mirassol, e esses times fazem um Campeonato Brasileiro hoje em pontuação melhor que o do Corinthians. Eu vou citar como exemplo aqui um jogo que o Corinthians ganhou. 1-0 contra o Fluminense fora de casa. Cara, assim, não só o Fluminense, mas o Corinthians também naquela partida. Não, foi um jogo horrível. Parecia que, assim, ó, vou apertar sua mão aqui, a gente vai esperar o árbitro apitar o final do jogo, É um campeonato cara. brasileiro ruim, assim. Sabe, O Corinthians foi. não dá muito motivo, inclusive, para você ver jogos do time. Ontem foi diferente, jogou bem. Mas agora vamos analisar um lance capital do jogo de ontem, né? Jamais saberemos o que teria acontecido na partida se o Yuri Alberto converte o pênalti. Mas em vez de converter, ele optou por fazer isso daqui. Bota a imagem na tela. Você já deu cavadinha, Caio Ribeiro? Nunca. Nunca briguei com meu filho a vida inteira para ele não fazer isso. Com seu filho? É. É? Porque ele, criança, novinho, ele falava, pai, um dia eu vou cavar. Eu falei assim, se você cavar e errar, você vai chegar no vestiário, você vai olhar na cara dos teus companheiros de time, eles vão querer te matar. Porque é uma irresponsabilidade que não tem meio termo. Ou você se consagra, ou você vai lidar com as críticas. E o Yuri foi mal na execução, porque o Rossi cai e defende sentado. E ele tá olhando pra bola, Caio. Como é que você vai dar uma cavadinha se você tá olhando pra bola? Você nem vê se o jogador, se o goleiro saiu ou não. Não, mas Cara, ele- você não sabe. É um dos pênaltis mais ridículos que eu vi, cara. Porque assim, uma coisa é o cara errar, tropeçar, ter um erro técnico. Essa é uma decisão ridícula, né? na ideia e na execução. Na ideia e na execução. É um dos pênaltis mais ridículos. Lembrou do que eu já Alexandre vi, Pato. cara. Lembra do Alexandre Pato? Claro que eu Na lembro. Copa do Inclusive, a Brasil? gente vai lembrar algumas outras. Outro Dida. Em termos assim de gesto técnico, eu acho que essa é a mais tosca da lista que a gente vai exibir, inclusive. A do Alexandre Pato teve um peso, porque era uma eliminação de Copa do Brasil, né? Inclusive, os relatos todos são de que o Tite quase agrediu o Pato no vestiário, chegou muito perto disso. O Tite era o treinador corintiano. Vamos à lista de outras cavadinhas. E insisto, acho que essa é tecnicamente a mais tosca que a gente vai exibir da lista que vem na sequência. É porque a cavadinha tem que ser alta. Ó, Porque o nesse intuito mesmo é que o goleiro campeonato caiu. teve o Memphis Depay contra o Cuiabá, ele perdeu o gol, Mirassol, o Walter pegou a bola, o Corinthians também perdeu esse jogo. Na semifinal do Campeonato Gaúcho, o Robert Renan, pelo Inter, perdeu contra o Juventude. Essa pra mim tá no nível Yuri Alberto, tá? Ridícula também. Muito ruim também. Não, essa daí pra mim é a pior. Desculpa, gente. Essa daí é do pra mim é a Alexandre pior. Pato contra o Dida, só isso. Essa Só isso, não contra tem o como. Dida. Não tem... O Elano, meu amigo Elano, ainda viu o Felipe fazer embaixadinha na Vila Belmiro, naquele épico 5-4 do Flamengo E contra essa o aí a Santos. bola saiu mais rápida ainda, né? Ainda teve o goleiro tirando essa onda. O Louco Abreu, que fez história com essa jogada. Olha lá, o Cavalieri, menos. Um ano depois de ter se consagrado na Copa do Mundo e no Campeonato Carioca daquele ano, fez isso daí. E não foi a primeira vez que o Rossi pegou uma cavadinha sentado. Já tinha pego também quando ele era goleiro do Lanús contra o River Plate, do hoje colega dele, Nico de la Cruz. Isaac, posso... Eu acho que de todas essas, sinceramente, gesto técnico, a do Roberto me parece a mais tosca. A mais tosca, assim. Posso dar só um pitaco sobre isso? É bem rápido, assim. Nesse ponto, a minha referência é Vanderlei Luxemburgo. Por que eu tô falando isso? 98 ou 99, o Marcelinho faz um gol de cavada, Corinthians Sport na Ilha do Retiro, e ele tira o Marcelinho do jogo. Por que eu tô falando isso? Porque o cara, pra mim, ele tem que achar um absurdo se a bola entra ou se o goleiro perde, ou se o goleiro pega. Não adianta você achar que o cara é um irresponsável, bateu mal porque perdeu. E fez. Olha como ele é frio, gente. Olha lá, o Rossi, o goleiro, pegador de pênalti, bateu no meio de cavadinha. Ele é muito frio. Esse Yuri Alberto é brabo mesmo. Cara, eu acho assim, eu acho que é um recurso, desde que o cara treine e tenha talento pra fazer isso. A gente já viu vários caras fazendo isso muito bem. Final de Copa do Mundo, o Zidane A gente fez viu isso o Louco com Abreu Buffon. classificar o Uruguai em umas quartas de final de Copa do Mundo e depois perder no clássico contra o Fluminense. Ele virou um idiota porque ele perdeu contra o Fluminense e era um gênio quando fez contra a Gana na Copa do Mundo. Eu, sinceramente, eu acho que é a coerência. Beleza, você não gosta?
não goste também quando faz o gol. Então, Um exemplo que o Caio deu pro filho dele um ponto importante. O cara tem que ter talento para fazer isso. E treinar. O Yuri Alberto, o último pênalti que ele havia perdido, inclusive, ele perdeu. Foi contra o Everton. Chutou alto, forte no canto. Eu nunca tinha visto o Yuri bater desse jeito. Pode ser que ele tenha querido iniciar uma nova etapa dos pênaltis dele, mas claramente não é uma qualidade, não é uma aptidão que ele tem a cavadinha. O Zidane tem, o Djalminha tinha. Pô, o Djalminha era brilhante na cavadinha. Agora, cavadinha é isso, ou você se O próprio consagra, Marcelinho fez vários gols. ou assim. fica ridículo. Então, para se expor, para correr esse risco, tem que estar muito seguro de que você vai fazer o gol. E não era o caso do Yuri Alberto, cara. Não é o caso do Yuri Alberto. Ele não é um exímio batedor de pênalti. Não é. Perdeu o último pênalti dele. E, cara, ficou realmente feio para ele. Ficou feio, cara. Ficou feio. É, porque fica muito feio realmente quando você erra. Fica. Mas quando você faz também... Fica bonito. Esse cara é maravilhoso. É isso Mas eu acho é que isso tem. Mas posso falar uma coisa? Eu só Tem que se combato a garantir hipocrisia. muito. Eu só Então, e combato a outra, hipocrisia, eu entendeu? acho que você, cara, é muito mais factível você tentar esse recurso quando você sabe que o goleiro sai antes. Sim, Perfeito. concordo contigo. Ou seja, que ele, hoje em dia, né, 2025, a gente considera bom pegador de pênalti o goleiro que espera ao máximo. Verdade. Porque, obviamente, isso dá recurso para ele conseguir ter mais chances de defender o pênalti. O Rossi é um desses caras. Ele não sai antes. Ele não sai antes. Se você olhar, tem outros goleiros que conseguem, que são até, que pegam pênaltis, mas que definem o canto antes. O Rossi não é um desses caras. Então, pra você acertar uma cavadinha em cima do Rossi, cara, você tem que ser muito preciso, porque é isso, a bola tem que ser alta e você tem que contar que ele vai sair um pouco, porque quem não sai, gente, quem fica com os dois pés em cima da linha até o jogador definir, pega uma cavadinha. Porque a bola é fraca, você chega. Então, teve uma dessas que a gente mostrou aí, a do Memphis. A bola foi alta, mas o goleiro conseguiu voltar. Ele cai e volta e tem... Entendeu? Por quê? Porque é isso, que a bola é lenta. A bola é O lenta. Rossi tá sentado, cara, e agarra a bola, é muito tosco. E assim, é o funcionário da semana do Flamengo, né? O Rossi. Mesmo nesse caso, eu acho que não tem grande mérito do Rossi, acho que é muito mais demérito do Yuri, né? Demérito do Yuri. O mérito do Rossi talvez tenha sido o Yuri pensar, pô, o cara pegou 2 pênaltis na quinta-feira, eu vou E aí ele fazer vai algo falar, pô, diferente. cavadinha. Porque Gente. o Rossi, ele é um pegador exímio de pênaltis, né? A gente pode colocar alguns dados, né? Ele tem números impressionantes como pegador de pênalti. Então o mérito dele é botar pressão nos batedores que ficam pensando, o que eu vou fazer de diferente? E talvez isso tenha levado ao erro tosco do Yuri Alberto ontem. Mas, o Isaac, me desculpa, eu concordo. Acho que você tem que pensar no que você vai fazer diferente. E aí seria mais compreensível ele chutar forte e alto no meio do gol e errar, tipo o Baggio, entendeu? E aí você ia falar, pô, cara, o cara buscou o limite e errou porque acontece, é normal. A cavadinha, se achar que uma cavadinha diante de um goleiro que pega muito bem pênalti é a melhor estratégia que vai mais surpreendê-lo, sinceramente, contra um goleiro que não sai antes, Cara, na eu minha fiquei cabeça, muito impactado com não a faz muito qualidade das sentido. cobranças do Flamengo quinta-feira. Impressionante. 5 cobranças impecáveis. A do Léo Pereira é uma Não, assim, covardia. é isso, cara. O Flamengo bateu o pênalti com a faca nos dentes, concentração. Aí o Yuri Alberto fez isso daí. Mas claro que o erro É é... impressionante, 42%. Quase a metade. É muita coisa. É muita Não, se a gente coisa. contabilizar esse campeonato, ele pegou pênalti contra o Palmeiras fora, contra o Corinthians fora e contra o Cruzeiro fora. É que no rebote o Gabigol fez gol. Mas ele pegou. Ou seja, ele fez E pegou também contra o Galo na eliminação, mas não foi suficiente porque o Flamengo... O Everson acabou pegou perdendo, mais, o Everton exato. pegou mais. Mas pegou também contra o Galo na disputa de pênalti. Eu acho que tem 2 fatores aí do Rossi que chamam muito a atenção. Primeiro, a envergadura. E hoje os treinadores de goleiros, eles preparam muito bem o jogo, né? Você tem mapeado, e não é só aquele mapeamento assim, esse jogador bate mais nesse canto. Esse jogador bate mais nesse canto, sob pressão ele bate com tanta força, ele dificilmente dá cavadinha. Então hoje existe um estudo, antes de cada uma das partidas, principalmente nesses jogos grandes, que você sabe a característica individual de cada atleta, qual é a forma como ele bate, por que canto ele pula. E o segundo é isso que a gente estava falando, né? O Rossi, ele espera até o último segundo, não é um cara que tenta adivinhar o canto de qualquer maneira. E aí isso traz muita pressão para o batedor. Eu vou falar porque eu batia pênalti também, tive e errei alguns pênaltis na minha carreira. É uma guerra emocional de você contra o goleiro.
E aquele momento ali, você está pensando, por mais que seja estudado, você está tentando uma alternativa diferente. Vou contar uma coisa que aconteceu no meu penúltimo ano contra o Botafogo, com a camisa do Botafogo. Nós não caímos, eu fui contratado para não cair, e nós tivemos um jogo contra o Cruzeiro que nós tínhamos que ganhar de qualquer jeito. Eu falei, quê? Era o Fábio, o goleiro do Cruzeiro, o Fábio do Fluminense. Eu falei, pancada. Porque eu vou errar fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer. Eu defini um canto e dei uma pancada no ângulo, no meio do gol, assim, mais para o canto. E no jogo seguinte, era contra o Curitiba. Você fez? Fiz. Com 10 minutos contra o Fernando Praz. E eu tinha certeza que ele tinha assistido aquele meu pênalti. Por quê? Porque foi o jogo anterior. Eu fiz todo o meu gesto técnico e todo o meu movimento corporal para dar uma pancada e virei o pé na última hora. O que o Praz fez? Ficou parado no meio do gol. Por quê? Porque ele tinha assistido o meu último jogo. Então é uma guerra, são detalhezinhos emocionais do cobrador contra o goleiro que fazem toda a diferença. Aí entra o que eu falo para o meu filho e que eu acho que serve e o Yuri Alberto está aprendendo do pior jeito. Faz a coisa séria. Não é hora. O torcedor tem que se sentir representado. Ele tem que olhar para você e falou, ele bateu bem, mérito do goleiro. Ele bateu mal, mas ele bateu com força, ele bateu com seriedade. A cavadinha, por mais que não seja isso, já traz um efeito de tipo, tô menosprezando o goleiro, tô querendo tirar uma onda com o adversário. Isso não é legal para nenhum jogador. Isso não foi legal para o Pato e ele teve que sair do Corinthians por causa disso e invadiram o CT para bater no Pato por conta disso. Não foi legal para nenhum desses que a gente mostrou errando o pênalti. Só que Robert Renan, né? E o Yuri teve que sair do Isso Internacional. marca a carreira de um jogador. Marca, E a mas prova no caso disso do Yuri, eu é acho que é um pouquinho diferente. O Yuri teve crise de choro quando fez o gol. Mas você viu a declaração dele depois? Por que foi a crise de choro? Porque ele foi apoiado mesmo depois do erro, e isso é um grande mérito da torcida do Corinthians, que eu já falei várias vezes aqui. A torcida do Corinthians não vai o time ou não vai o jogador individualmente durante a bola rolando. Ela pode ter todos os defeitos do mundo, como tem, e todas as outras têm, de no dia seguinte invadir CT, de cobrar jogador fora do ambiente de trabalho, de ir em aeroporto, mas durante o jogo ela apoia os 90 minutos. E isso são poucas as torcidas que fazem, e isso te emociona. E isso levou o Yuri Alberto ao choro. Agora, a atitude que ele teve não é uma atitude legal e não é condizente com o comportamento dele dentro de campo, porque ele se mata, ele se entrega. Ah, por que ele não saiu? Porque ele te dá opção o tempo todo. Na fase boa e na fase ruim, ele está no jogo grande, ele está no jogo pequeno, ele erra pênalti, ele bate o pênalti de novo. Esse é o tipo do cara que eu quero ter do meu lado, porque eu sei que eu posso contar. E aí, torcedor, curtiu o conteúdo? Então, ó, aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal. E também o sorteio daquela camisa oficial que sairá para um inscrito aqui do canal, beleza? E não vai ser só um sorteio, não. Então, corre, dá essa moral, porque estamos quase batendo a meta dos 1000 inscritos, importantíssima. A primeira grande meta, vamos bater aqui no canal, beleza? Tamo junto, então, ó, grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui!